Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e mais uma vez obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a redução de tarifas de importação. Vamos falar também sobre o mercado de fertilizantes, vamos comentar sobre a colheita do milho americano, vamos comentar também sobre a balança comercial brasileira que registrou superávit e vamos falar sobre o Rally da Pecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a redução de tarifa de importação. O governo brasileiro anunciou agora uma redução em 10% das tarifas de importação de aproximadamente 87% dos bens e serviços importados. A decisão do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, ela tem validade até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Em nota conjunta, que foi divulgada agora pelo Ministério da Economia e também pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo diz que a medida justifica-se pela situação de urgência trazida pela pandemia de Covid-19 e pela necessidade de poder contar de forma imediata com um instrumento que possa contribuir para aliviar os seus efeitos negativos sobre a vida e a saúde da população brasileira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que essa redução nas tarifas de importação vai ajudar a moderar a inflação no país. Ele comentou o corte nas alíquotas durante a sua participação na terceira edição da Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul, que foi promovida pelo Conselho de Câmaras de Comércio do Bloco Econômico. A medida havia sido acertada com a Argentina no início de outubro, mas dependia da aprovação dos outros sócios do bloco, Paraguai e Uruguai. Para entrar em vigor, a decisão atinge 87% dos produtos de fora do Mercosul, por terem tratamento distinto dentro do bloco. Automóveis e produtos sucroalcooleiros pagam tarifas externas comuns próprias e não tiveram imposto de importação reduzido. Com a decisão, um produto que paga 12% para entrar no Brasil pagará agora 10,8%, segundo o Ministério da Economia. A TEC média do Mercosul está em torno de 13%, contra a média de 4% e 5% observada no resto do mundo. E agora vamos falar sobre fertilizantes. Os dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, são os mais recentes divulgados pela entidade e apontam que as entregas de fertilizantes ao consumidor final somam em agosto 5 milhões de toneladas, 13,5% mais que em igual mês do ano passado. No acumulado do ano, até o mês de agosto, o volume entregue ao mercado de 28,9 milhões de toneladas foi 16% superior ao verificado de janeiro a agosto do ano passado. Mato Grosso liderou as entregas de janeiro a agosto, contribuindo com 22,4%, 6,4 milhões de toneladas. Depois veio Paraná, 3,3 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul também 3,3 milhões. E na sequência estão os estados de São Paulo, com 3 milhões de toneladas, Goiás 2 milhões e 800, Minas Gerais 2 milhões e 800 mil toneladas. Em agosto, a produção nacional de fertilizantes intermediários aumentou 37,8% na comparação anual. Foram 657 mil toneladas de adubos intermediários produzidos no mês. A produção acumulada nos 8 meses do ano, de 4,4 milhões de toneladas, foi 0,4% inferior à do mesmo período do ano passado. Já a importação de adubos intermediários avançou quase 20% em agosto, ante igual mês do ano passado, a 3 milhões e 900 mil toneladas. O volume de fertilizantes intermediários importados entre janeiro e agosto deste ano
de 23.900 toneladas foi quase 20% superior ao igual período do ano passado também. A maior parte do volume importado no acumulado do ano, quase 7 milhões de toneladas, 29% do total, chegou ao país pelo porto de Paranaguá, um crescimento de 13,5% na comparação com o igual período do ano passado. E agora vamos falar sobre a colheita do milho americano. A colheita do milho norte-americano 2021-2022 avança e os trabalhos já encaminham para a reta final. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, cerca de 74% das áreas de milho no país já foram colhidas, o que representa um avanço de 8% em relação à divulgação do relatório anterior e da média dos últimos 5 anos, quando a colheita alcançava 66%. Já em relação à safra passada, existe aí um pequeno atraso. Na mesma época, a safra 2021 estava 81% colhida. Para a região com maior destaque na produção de milho nos Estados Unidos, Corn Belt, os trabalhos já ultrapassam 70% da área estimada entre os estados de Illinois e apresentam o maior avanço com 81%, seguido por Nebraska com 72% e Iowa registrando 70% das áreas colhidas. Apesar de restar pouco para os norte-americanos finalizarem a colheita da segunda maior safra já registrada no país, estimada em 381 milhões de toneladas. A entrada dessa oferta não tem sido suficiente para assegurar valorizações dos preços do cereal na Bolsa de Chicago, principalmente na última semana, que vem sendo puxados aí pela alta demanda das indústrias de produção de etanol norte-americano, bem como pelo aumento nas cotações do trigo. E agora vamos falar sobre a balança comercial brasileira que registrou superávit. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, lá do Ministério da Economia, e apontam que entre o início de setembro até a segunda semana de outubro, a balança comercial brasileira registrou superávit de 1,9 bilhão de dólar. O valor alcançado por exportações foi de 7,8 bilhões de dólares e de importações 5,9 bilhões de dólares. Até a segunda semana de outubro deste ano, comparado a outubro do ano passado, as exportações cresceram 49% e somaram 7,9 bilhões de dólares. As importações também cresceram 50% e totalizaram 5,9 bi. Assim, a balança comercial registrou um superávit de 1,9 bilhão, com crescimento de 46%, e a corrente de comércio aumentou 49,6%, alcançando 13,8 bilhões de dólares. Diversos itens tiveram uma alta de exportação, como foi o caso da soja, uma commodity que teve um crescimento de 186% em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora você vai ver que de julho a outubro deste ano, os contratos bancários atingiram mais de 120 bilhões de reais. Produtores rurais de todo o país já contrataram 124,4 bilhões de reais em crédito rural entre julho e outubro deste ano, segundo dados do Banco Central. Esse montante é 39% superior ao registrado nos 4 primeiros meses da temporada passada. Em dezembro do ano passado, na metade do Plano Safra anterior, a contratação de financiamentos agropecuários ainda não havia atingido a cifra alcançada neste ciclo. O forte ritmo atual é puxado pela alta do custo de produção e pela expectativa de expansão da área plantada de grãos. Para custeio já foram liberados 66,2 bi, valor 29% maior que os 51 bilhões acessados no mesmo período do ano passado. O aumento é ainda mais expressivo nas linhas de investimento, 55%, para 39 bilhões de reais, emprestados em 4 meses. Também cresceu o volume de recursos
liberados para comercialização, 49%, e industrialização, 36%. Para comercialização foram 11,3 bi e para industrialização 7,7 bi. Existem altas em todos os portes de produtores. No Pronaf, que é a agricultura familiar, houve uma alta de 40% para 21 bilhões de reais, mesmo percentual de avanço das contratações da agricultura empresarial, que já financiou 87 bilhões de reais. Médios produtores contrataram 28% a mais pelo Pronamp, ou seja, 16 bilhões de reais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o governo chinês que fez um pedido à sua população e vamos falar também sobre o Rally da Pecuária que volta a campo em um cenário de queda acumulada de 7,2% na produção. É um minutinho só, nós voltamos já. Estamos te esperando para ficar juntinhos. Isso é maravilhoso! Todo domingo, 3 da tarde, tem Eliana. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa para você, goiano. Quer ver? Na segurança, Goiás supera os Estados Unidos na resolução de homicídios. Na Previdência, 18 mil aposentados e pensionistas agora estão isentos da contribuição. Na educação, o Estado vai distribuir 60 mil computadores a estudantes e reajustar salário e auxílio de professores e servidores. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. O programa Automotor acelera agora na TV Serra Dourada. Alexandre Godoy comanda as atrações no estúdio. Entrevistas, velocidade, dicas e muito mais. Heber Moraes traz os lançamentos do mundo automotivo. Automotor estreia sábado, dia 13, a partir das 7 horas da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Oferecimento Aprovec, Belocorp, WA Radiadores e Ar-Condicionado e Social Distribuidora de Peças. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Ela utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com qualidade e rapidez.
Elas fazem perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora eu vou comentar sobre o governo chinês que fez um pedido à sua população. O Ministério do Comércio da China recomendou aos seus cidadãos que estocassem alimentos, incluindo carne suína, devido aos novos surtos de Covid-19 que estão ocorrendo no país, bem como as inundações que ocorreram no país e fez com que o preço dos alimentos aumentasse. O comunicado do Ministério, agora nesta última semana, exortou as autoridades locais a fazer um bom trabalho para garantir o fornecimento e estabilidade de preços e a avisar com antecedência sobre quaisquer problemas de fornecimento. O pedido vem antes do feriado mais importante da China, que é o Ano Novo Lunar, que é comemorado no início de fevereiro do próximo ano. E agora eu vou conversar com Maurício Palma Nogueira. O Maurício, ele é diretor da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. E também ele é engenheiro agrônomo. E nós vamos falar sobre o Rally da Pecuária, que volta a campo em um cenário de queda acumulada de 7,2% na produção. Maurício Palma Nogueira, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. Tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. É um prazer estar aí com vocês. Maurício, antes da gente começar para valer a nossa entrevista, dá uma visão rapidinha. O que é o Rally da Pecuária? Só para quem não conhece ter uma visão do que é. Rally da Pecuária é uma expedição técnica que completa esse ano a 10ª edição, né? Nós não fizemos o ano passado pela estrutura, pelo início da pandemia, a gente ficou um pouco sem saber como tocar o projeto, né? Visto que tradicionalmente a gente visita muitas propriedades e faz evento nas regiões. Para você ter uma ideia, Toninho, teve dias em 2019 que nós chegamos a fazer 3 eventos no dia, de manhã, na hora do almoço e depois à noite. Então é muito denso, né, e reúne muita gente. Enfim, nós tivemos que fazer agora online. Qual é o objetivo do Rally? A gente busca a informação do produtor e depois devolve essas informações de forma analisada, compartilhada. Então a gente conta muito com o produtor que preenche questionário aí no nosso site ou nas visitas, né? A gente mantém os dados todos sigilosos, o que nos interessa é o dado estatístico, não individual, e aquele produtor que nos auxilia, né, contribui com o Rally, preenchendo o questionário, tanto ele quanto o técnico, tem um questionário para técnico também, nós vamos tratar esse produtor e esse técnico como patrocinador. Então ele vai receber os mesmos relatórios que nós enviamos aos patrocinadores no final da expedição. Então, uma forma de compartilhar informação que está no campo, Toninho, assim que a gente entende o Rally da Pecuária. Bom, e esse trabalho é feito dentro da pecuária de corte, é levantamento sobre pasto, qualidade, quantidade de animais, a comida que o animal come, enfim, é uma radiografia que a Atenagro, que o Rally da Pecuária faz em relação a esses pecuaristas. Maurício, quantos estados vocês visitaram e quantos produtores vocês atingiram agora nesse último? No último, em 2019, foram 11 estados. Nós entrevistamos 480 produtores, se não me engano, Toninho, então, não me lembro agora se chegou a passar de 500, e visitamos 99 fazendas durante o 2019. Amostramos 230 pontos de pastagens, lembrando que a gente sempre vai acumulando os dados com edições anteriores. Então nós já temos aí um universo muito grande de produtores entrevistados, de pontos de pastos amostrados, e toda a estrutura que a gente precisa para conhecer melhor a pecuária brasileira. Bom, e agora nós já vamos partir para o ano 2022, já deve estar basicamente bem planejado o próximo Rally da Pecuária. E como é que vai ser esse Rally do próximo ano?
No próximo ano a gente pretende voltar a campo, né, Toninho? A gente faz esse aqui online, que nós vamos terminar dia 15 de dezembro, né? E 2022, se tudo der certo, né? Se a gente conseguir conter essa pandemia, né? Que não é um problema brasileiro, é um problema internacional. Aí a intenção é a gente fazer um modelo híbrido, que a gente volte a campo. Tem uma novidade do Rally que a gente vai apresentar mais nos próximos dias, mas já dando um spoiler, a intenção nossa é não tirar mais o Rally de campo, a gente ficar com o Rally ativo o ano todo. Então a gente vai ter atividades, não vai parar agora em dezembro, a gente deve continuar com essas atividades até começar a próxima edição, que começa lá em setembro de 2022. Maurício, nesse último Rally, qual é o balanço que você faz? O que aconteceu nesse último Rally? Os números. Bom, o último nós ainda estamos conduzindo, né? 2019, 2020. Tá, 2020 não fizemos, né, Toninho? 2019... a gente notou aí um aumento muito grande na produtividade dos produtores, foi o maior salto que a gente viu, né? Provavelmente esse número vai ceder em 2021 por várias razões, né? Não que seja uma reversão de tendência, mas sim um problema pontual. E vimos também um amadurecimento muito grande da forma do produtor lidar com questões de uso de insumos. Então, o aporte tecnológico de algumas informações que eram tabus em anos anteriores já estavam sendo muito bem trabalhadas pelos pecuaristas em 2019. Vou dar um exemplo, Toninho. O uso de insumos em superfície nas pastagens. A gente viu uma evolução muito grande em 2019 que a gente não via em anos anteriores. Sempre aparecia, sempre ia crescendo, mas de forma que fosse debatida ou levada à discussão em visitas ou nos eventos com os pecuaristas, isso não tinha acontecido ainda, né? Então sempre a gente tem muito ponto positivo para ver, né? E eu acho que o principal ponto positivo das últimas edições do Rally é justamente como é que o pecuarista tem lidado com os negativos, né? Então lembra que em 2019 a gente fez a expedição depois daquela leva de informações contrárias à pecuária brasileira. Não sei se vocês vão lembrar, né? O tanto de notícia cada mês, né? Não passava um mês que não tivesse um evento extremamente negativo para a pecuária de corte brasileira. E mesmo assim a gente tratou do assunto com muito cuidado, né? Com muita calma e respondendo da forma que se espera, que é indo para o campo e fazendo cada vez melhor, né? Por incrível que pareça, nós temos ainda muita falta de informação, né? Por isso que a turma bate muito, né? Bate sem saber no que está batendo. Muita falta de informação, muito sensacionalismo, né? Recentemente, nós estamos vendo aí uma notícia falando do carbono que aumentou a emissão, assim com uma margem de erro pequena, viu, Toninho? Deu 4.000 vezes mais do que o real. É bem pequena essa margem, né? Para dar para falar que é um erro e não uma fake news, né? Pois é. Essa falta de informação, inclusive, ô Maurício, nós já conversamos isso já há uns 4 anos ou 5, você falava falta de informação é um negócio fantástico. Fala-se, e eles nem sabem às vezes o que estão falando. E agora estão batendo aí mais uma vez na pecuária. Mas vamos tocando a nossa vida, vamos tocando o barco. Maurício, nesses últimos anos deu um crescimento, um salto muito grande na pecuária em termos profissionais, né? Parece que o pecuarista está caindo na real, que o negócio é muito mais sério do que imagina, né? Exatamente. É muito bom a gente notar isso, né, Toninho? É um avanço, né? Nós estamos agora finalizando um estudo, se eu tivesse o número aqui eu já te dava, mas nós estamos calculando agora o que o Brasil já fez em redução de emissões de carbono nos últimos 30 anos para projetar os próximos 30. Está todo mundo falando que o desafio é grande. Não é tão grande assim. Não é não. Né? Agora, qual que é o perigo disso, né, Toninho? Nós não estamos conseguindo sensibilizar todos os produtores a fazer esse aporte tecnológico, a melhorar a gestão da propriedade. Então, isso tende a desequilibrar um pouquinho o jogo e concentrar a atividade na mão daqueles mais ágeis. Não são nem os maiores nem os menores. Aliás, Toninho,
Número do Rally da Pecuária de 2019. 20% dos pecuaristas venderam quase 60% da produção daquela amostra e ocuparam só 9% da área. Então, nós não precisamos ser grandes produtores para ser competitivo, a gente precisa ser produtivo. E isso, em cima dos números do Rally, tem mostrado. A preocupação daqueles que não fazem a produtividade é que eles provavelmente não vão conseguir acompanhar essa pecuária de sucesso que vai se consolidar cada vez mais, né? Então tem o lado positivo, o lado negativo, que é a gente não conseguir sensibilizar a todos. Pois é, Maurício, uma tecla que eu venho batendo já há muito tempo, e você que é pecuarista e me conhece já sabe muito bem disso, é a classe, Maurício. Eu acho a classe dos pecuaristas muito desunida. Nós poderíamos ter aí uma pecuária de sucesso em nível mundial, uma pecuária muito bem estabelecida, se não fosse essa falta de união, porque não tem, queira ou não, não tem. É preciso que alguém encabece isso aí para unir os produtores, porque nós temos condição de fazer isso sim, se quiser. Ser aí o maior polo produtivo de carne bovina de altíssima qualidade. Então, Toninho, é exatamente isso. Quando a gente desenhou o Rally da Pecuária lá atrás, né, insultado pela Agroconsult, na verdade a Agroconsult e a MB Agro já tinham feito a primeira edição, mas muito complicado naquela época, né, e depois com a própria experiência do Rally da Safra eu fui convidado a fazer o da PEC. E uma dos objetivos que eu coloquei para eles era que o compartilhamento de informações, né, a gente devolver essa informação, era uma forma de conduzir a pecuária para essa união que você diz. Quando a gente fala de união, eu concordo muito com você, mas eu acho que a gente só precisa ter um pouco de cuidado para não imaginar que essa união vai se dar em torno de uma liderança, de um homem, de uma pessoa. Claro. Né? Eu acredito que o maior foco de união, o cimento dessa união, vai ser informações de qualidade. Sim. Então, e nesse quesito a gente tem o objetivo que o Rally seja uma das contribuições, né? Que obviamente não a única, mas uma das contribuições para levar informações para a gente conseguir mostrar para o produtor para onde a pecuária está indo. Aí a parte de execução ela é muito... Não é fácil, mas ela é mais simples, né? Eu tenho todas as universidades trabalhando, né? Eu tenho centros de pesquisa trabalhando, eu tenho as indústrias investindo e fazendo parceria com as universidades. Quer dizer, nós temos muito conhecimento ainda para ser incorporado nas fazendas, né? Concordo com você. Bom, Maurício, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas esse é um tema que não tem prazo para acabar. Eu gostaria até de trazê-lo mais vezes aqui, se você tiver essa condição de aparecer mais vezes aqui para a gente conversar, vai ser muito bom e para a gente levar também essas informações que o público está precisando. Eu te agradeço muito, Maurício, te agradeço muito, principalmente pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho, digno de qualquer medalha de ouro tem que ser dada para vocês aí do Rally da Pecuária. Você sabe muito bem disso aí, o trabalho é significativo que vocês estão fazendo. Muito obrigado, Maurício, mas muito obrigado mesmo. E a porta aqui do nosso programa está sempre aberta para quando vocês quiserem. Muito obrigado e bom trabalho para você. Eu que agradeço, Toninho. Vamos marcar sim. A gente tem, agora está organizando aí, depois da largada, a gente consegue se planejar melhor para dedicar o tempo aí. Podemos entrar periodicamente aí com você. Sempre que for convidado, vai ser um prazer. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Abração. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.